A paz do Senhor Jesus, querida amiga, querido amigo, irmãos, todos vocês que nos acompanham, que bom ter vocês mais uma vez aqui conosco na nossa EBD Água. Muita coisa boa, muita coisa para o seu crescimento, para o nosso crescimento, enfim, para o alimento do corpo de Cristo. E você encontra esse episódio, como você está ouvindo, provavelmente você foi ao YouTube ou alguém te encaminhou o link, mas tem muito mais e outros ministérios também colocando material na nossa página no YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Você é uma bênção e nós queremos te ouvir. Deixe seus comentários, curte, comenta, porque você é muito importante para esse evangelismo online, para fortalecer a importância do nosso conteúdo e esse conteúdo ser mostrado para muitas outras pessoas que precisam ser alcançadas, tá bom? Você pode, inclusive, pegar essa gravação que você está ouvindo e compartilhar direto tem uma setinha embaixo desse vídeo, então você compartilha direto para outra pessoa, ok? Faça isso porque esse é o nosso evangelismo online. Glória a Deus por isso. Hoje estamos aqui com a nossa irmã Marina. Sejam bem-vindos todos vocês, povo santo, amado, escolhido e separado por Deus. Vamos aprender juntos mais da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para derramar dos céus. Então não deixe de pegar seu caderninho, sua caneta e vamos anotar tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar no dia de hoje. É isso aí, anote e depois de anotar, coloque o seu comentário aqui embaixo. Por quê? Nós sabemos que você é um portal de Deus na Terra. Você tem o Espírito Santo te usa, traz revelações para você, mas nesse momento, infelizmente, a gente não está junto. E aí, nós queremos ouvir também as revelações de Deus através da sua vida, mas só poderemos ouvir se você colocar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Nós precisamos de cada um de vocês se colocando, deixando o fluir de Deus através da sua vida aqui nos nossos comentários. Que Deus te abençoe poderosamente mais uma vez para que tudo aquilo que for trazido aqui venha realmente a ser absorvido pelo seu coração. Eu peço também ao Espírito Santo que venha a nos ministrar para que a gente seja um canal. Que em nome de Jesus nós sejamos prudentes, prudentes para que deixemos apenas a vontade de Deus ser feita e não a nossa vontade. Que todo capricho humano seja colocado de lado agora e que venha a ser estabelecida a vontade plena de Deus e toda palavra que aqui for trazida, que em nome de Jesus ela seja apenas palavras vindas do coração de Deus, para que através do nosso coração se manifeste a você e você seja edificado e nós também sejamos edificados em nome de Jesus, que sejamos verdadeiramente instrumentos de Deus, que sejamos verdadeiramente ministros, mas ministros que estão a todo instante aprendendo também, que a humildade seja plena em nós, sobre nós, dentro de nós, para que nenhuma soberba tenha espaço em nós e em nosso meio, em sua casa, no seu trabalho, através da sua vida, em nome de Jesus, que apenas o caráter de Cristo se reflita através, seja refletido através de nós, em nome de Jesus, e que nós creiamos que através da revelação da glória de Deus em nossas vidas, através da revelação do caráter de Jesus Cristo, através das nossas vidas, nós não precisaremos usar de obras, de artifícios carnais, humanos, para alcançarmos nossos objetivos, para superarmos os obstáculos que precisamos superar. Em nome de Jesus, que a plenitude da manifestação de Deus em nós seja estabelecida para a honra e glória do Deus Altíssimo. Amém. E graças a Deus.
Vamos lá. Estamos aqui hoje, eu e Marina. Vamos iniciar através do capítulo 4. Vamos lá, Mari. Então, nós estamos falando, né, nesse segundo momento de Daniel, como o proceder do homem de Deus, né? Qual o comportamento dele. E nós já lemos em Daniel do 1 ao 3, o que as atitudes de Daniel, o se voltar para Deus, o comportamento dele, né? De não querer se contaminar com a comida que o rei tinha ordenado para eles, não querer se contaminar com o vinho ou com os costumes. E como o Senhor visitou eles, o comportamento dos três amigos de Daniel, também como os livraram da fornalha de fogo, porque eles se entregaram para que a vontade de Deus fosse cumprida. O nosso testemunho, o nosso agir, o nosso proceder, é isso que convence o homem do pecado, porque é a partir desse momento que ele permite ver o nosso proceder, ele permite que o Senhor trabalhe na vida dele. Então, lá em Daniel 4, do 1 ao 13, o rei Nabucodonosor, ele fala: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem e quão tem feito para comigo, e quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Então, a atitude de quatro homens de Deus que se posicionaram como filhos, tendo atitudes de filhos, de servos por amor, conseguiu, né, fazer que um rei enxergasse, um rei que servia a muitos outros deuses, enxergasse o amor de Deus para com esses quatro homens e para com todo o seu povo. Amém. Extremamente interessante, Mari, você trazer, né, esse breve histórico aí do que a gente já comentou. E aqui no capítulo 4, eu vou ler especificamente 2 versos lá no final, mas tem tudo a ver com o que você está trazendo agora, que é o seguinte: vamos ler o verso 35, que diz assim: E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, moradores da terra. Não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga: Que fazes? Verso 36. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram os meus capitães e os meus grandes. E fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quando eu li isso aqui, né, dentro do contexto todo do capítulo 4, o capítulo 4 ele tem que ser lido, na verdade, junto com o capítulo 3, porque é uma continuidade. Nabucodonosor, ele traz tudo isso, né, que Mari trouxe no começo, porque no capítulo 3 está falando sobre o livramento dos amigos de Daniel da fornalha. O capítulo 4 me marcou porque Daniel trouxe uma revelação do sonho, mas já foi um outro sonho, né? O sonho da árvore. Leia o capítulo 4 todo, você vai entender. Ele trouxe uma revelação de algo muito difícil, que você tem que ter muita convicção em Deus do que você está falando para trazer essa revelação. Foi quando ele disse que o rei ia perder tudo. Ele já tinha o respeito do rei, e isso fez com que o rei ouvisse e esperasse. Essa espera se deu com a perda e o retorno do poder ao rei. Eu quero falar com vocês, que me marcou, a profecia, ela guarda o profeta e o propósito. Eu fico pensando, meu Deus, que ousadia desse homem. Mesmo ele já sendo reconhecido e tal, mas o rei era o rei. A todo instante, ele precisava manter a reverência, trazer uma visão profética, trazer uma impressão profética, trazer uma profecia. Ela não significa agradar a outra pessoa. Você vai falar aquilo que Deus revelar, mas você vai falar tão somente o que Deus revelar. Você não vai agradar a outra pessoa, mas também não vai ter uma preocupação na sua autopreservação, você não vai ter a preocupação
com a sua promoção, porque a sua preocupação, a minha preocupação, ela estará em agradar a Deus e cumprir a sua vontade, certos de que, quando fizermos isso, viveremos o que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente não precisa nada mais do que isso. Mas isso requer um ato de fé muito grande. Eu reconheço que muitas vezes eu não tive essa fé. Eu não me condeno por isso. Eu vigio sobre isso, porque por vezes o Espírito Santo pode trazer coisas que aos olhos humanos elas podem ser ou loucura ou impossibilidades, sabe? Como esses dias eu tive um sonho com uma pessoa que tem uma certa fama e no sonho essa pessoa caía e caía com problema, caía em pecado, caía com problemas que teoricamente não foram problemas mencionados por ele. Enfim, eu poderia achar assim, isso é coisa na minha cabeça. Eu fiquei impressionado com alguma coisa e não levar a sério. Mas não é assim. A profecia muitas vezes justamente vai trazer aquilo que não está ao alcance do homem. Aí Deus entra e traz o que vem além e que ninguém consegue mensurar. Como essa situação dessa pessoa, que já orei, né, já entreguei ao Senhor e o que eu pude fazer eu fiz. Mas é algo que a minha mente diria, não, isso é algo que eu estou impressionado com alguma coisa, enfim, pensando demais. Mas outras coisas já aconteceram antes, né, nessa mesma linha, e eu já sei, né, que isso é algo profético que vem. E cabe a mim, primeiramente, orar e depois Deus dá os outros direcionamentos. Mas, sempre, nós temos que ter em mente que a profecia guarda o profeta e o propósito. Se você traz uma profecia e aquilo, vamos dizer assim, trouxe confusão, se não resolveu, pelo contrário, né, as coisas ficaram piores ainda, reveja, tá certo? Porque às vezes você não fez com má vontade, às vezes você não fez com a intenção de trazer contenda e nem imaginava que a contenda aconteceria. Mas às vezes a gente erra no momento, a gente erra na escolha das pessoas que podem presenciar aquilo e aí dá problema, tá certo? Mas eu creio que a gente vai aprendendo juntos e cada vez mais nós estaremos cumprindo a vontade de Deus conforme ele já direcionou direitinho no seu coração. Vamos lá para Daniel, capítulo 5. No capítulo 5 eu quero comentar com vocês especificamente sobre o verso 17, que diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. O que eu achei muito interessante aqui é que eu vi esse cenário em outros lugares na Bíblia. Não sei se você vai lembrar. Lá entre Abraão e o rei de Sodoma, quando o rei disse a Abraão: Dá-me os homens e leva os bens. Você lembra disso? Está lá em Gênesis 14, quando o rei de Sodoma disse a Abraão, verso 21, Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Verso 22, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão, salvo não somente que os jovens comerem e a parte que toca aos varões que comigo foram, Ana, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Isso fala depois que Abraão foi, né, resgatar Ló e tal, e Melquisedeque abençoou Abraão, e aí vem o rei de Sodoma fazendo essa proposta indecente. Mas você lembra também, né, que Jesus, a Bíblia diz exatamente assim, após ele ter jejuado 40 dias, 40 noites, né, e teve fome.
E aí, quando ele teve fome, aparece o diabo e começa a prometer para ele várias coisas. Todo o poder nos reinos, prometendo tudo o que o homem deseja. Poder, comida, tudo. Desafiando o ego do homem. Então, a gente vê que essa situação que ocorreu aqui com Daniel, ela não foi exclusiva com Daniel. Ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente na humanidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo é um exemplo vivo de que todos os seres humanos passarão por essas tentações, mas é possível superá-las. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes, nós, como homens de Deus, estamos fazendo a obra de Deus e passaremos por tentações, no meio do povo de Deus, inclusive. Por quê? Porque às vezes tem um que está mais emocionado, ou que está desavisado, ou até pessoas que têm marcas difíceis na vida e elas ainda não conseguiram se libertar dessas marcas que acabam usando de muitas questões carnais para se mover. Então, às vezes, são pessoas muito vaidosas, às vezes, pessoas muito feridas no seu ego, e pessoas que são movidas ainda pelo dinheiro, né, escravas de Mamon. E tudo isso vai fazer com que propostas como essas, feitas a homens e mulheres de Deus, ocorram. E nós, eu digo, eu, você, meu irmão e minha irmã que me ouve agora, não estamos livres disso. Nós precisamos ter a consciência plena daquilo que é para nós. Porque às vezes será realmente algo para nos abençoar e nós teremos o direito de receber. Vai ser lícito receber e haverá paz no seu coração. Mas quando não for, e principalmente eu vou te dar uma dica que ela tende a ser algo correto. Se você não puder falar disso abertamente no altar, cuidado, muito cuidado, tá certo? Ore um pouco mais para decidir, tá bom? Mas aprenda aqui com o homem de Deus. Você não precisa de qualquer ajuda, você não precisa de qualquer banquete para matar a sua fome e suprir suas necessidades. Você precisa do Deus Altíssimo. Você precisa estar na presença dele. Isso nos trará um suprimento muito maior do que roupa, do que pão, do que massagem no ego. Vai trazer uma força, um gozo, um poder maravilhoso através do Espírito Santo no nosso espírito. E isso supre, inclusive, a nossa carne. Tá bom? Você crê comigo nessa? Vamos crer juntos? Você me ajuda? Vamos fortalecer o corpo de Cristo? Então vamos lá.